Olá, crianças! Hoje nós teremos mais uma aula de matemática com o nosso assunto sistema de numeração decimal. Nós vimos na aula passada, já começamos a estudar, o valor da posição dos números, qual a importância deles. Na aula passada, nós trabalhamos a unidade e a dezena. Vocês lembram? Então, hoje nós vamos trabalhar outra posição dos números. Vamos trabalhar a centena e a unidade de milhar, tá certo? Bem, só para a gente relembrar, o que é o sistema de numeração decimal? Bem, ele é o sistema que utiliza os seguintes algarismos para representar quantidade, medidas e códigos. Quando a gente usa do número 0 até o número 9, com esses 10 algarismos e considerando a posição em que eles se encontram, podemos formar qualquer número. Lembraram? Bem, a tia também colocou para vocês aí um material dourado, também para a gente estar relembrando e conhecer como é que forma a centena e o milhar. Bem, vamos ver lá. O cubinho representa a unidade. A barra representa as dezenas, né? Aí tem uma barrinha, uma dezena ou 10 unidades. E agora nós vamos ver a placa. É nela que nós vamos estudar hoje, tá bom? A placa, ela representa a centena. Então, olha só. Quando eu junto 10 barrinhas, certo? Eu formo essa plaquinha que vocês estão vendo aí na tela. Essa plaquinha forma uma centena, ou 10 dezenas, ou 100 unidades, tá certo? E quando eu pego essa plaquinha, pego 10 plaquinhas, vou juntar 10 plaquinhas iguais a essa, sabe o que eu formo? Eu vou formar um cubo. É esse também que vocês estão vendo. E esse cubo, ele não tem mais 100, ele passa a ter 1000. É a casa do milhar. Então, 10 centenas, 10 plaquinhas com 100, eu vou formar a casa do milhar. E é isso que nós vamos estudar hoje, a casa da centena e do milhar, ok? Bem, diz assim na centena. No sistema de numeração decimal, cada grupo de 10 dezenas forma uma centena. Se eu pegar 10 grupinhos, formar 10 grupos, cada um com uma dezena, nós vamos formar uma centena. Aí a tia colocou para vocês um exemplo. Vamos ver lá as bolinhas? Se nós formos contar, a tia formou 10 grupos. Dentro de cada grupo tem 10 bolinhas, tá? Então, a setinha vermelha aí está indicando que dentro de um grupo tem 10 bolinhas, ou seja, eu tenho uma dezena de bolinhas. Quando eu vou formando mais 10 grupinhos, nós vamos formar aí uma centena, que é igual 10 grupos de 10 bolinhas. E aí, nós temos no total 100 bolinhas, ok? Que forma uma centena. Bem, nós já vimos a unidade na aula passada, já vimos a dezena e agora nós estamos vendo a centena. Então, que tal a gente exercitar? Vamos lá? Vamos ver quantas centenas, dezenas e unidades tem aí nessa atividade. Na letra A, nós temos o cubinho azul que representa as unidades. Vamos ver quanto nós temos? Na letra A, nós temos 5 unidades. Então, o número 5 vai lá no quadro de valor. Eu vou colocar o número 5 lá na direção do azul, aonde está unidades. Vamos ver quantas dezenas nós temos, que são as barrinhas. Nós temos 3 barrinhas vermelhas. É a dezena, 30. Então, esse 3, como eu tenho 3 barrinhas,
o 3 vai lá para a casa da dezena. Vamos ver agora quantas centenas nós temos. Quantas plaquinhas nós temos lá? Uma. Apenas uma placa com 100. Então, o número 1 vai lá para a casa da centena. Que número nós formamos? Nós formamos, sabe que número? O número 135. É assim que a gente lê. Nós formamos o número 135, certo? Vamos lá para a letra B? Quantos cubinhos azuis nós temos? 3. Então, o número 3 vai lá para a casa da unidade. Quantas barrinhas nós temos? 2. 2 dezenas, que é o 20, né? Então, o 2 vai lá para a casa da dezena. Quantas plaquinhas nós temos? 2 plaquinhas de 100. Então, o número 2 para a casa da centena. Vamos ver que número formou? Formou o número 223. Deu para entender aí? Certo? Vamos lá para o último, letra C. Quantos cubinhos azuis? Temos 4. Então, 4 unidades. Quantas dezenas? Uma, né? Tenho só uma barrinha que representa a dezena. Então, o número 1 fica na casa da dezena. Vamos ver quantas placas nós temos na letra C. 1, 2, 3, 4 placas com 100, né? Cada placa tem 100. Então, eu tenho 4 plaquinhas, então o número 4 fica na casa da centena. Vamos ler o número que formou? 414, tá? 414, 400, porque eu tenho 4 placas com 100, uma dezena, que é o 10, e 4 unidades. 414. Deu para entender aí, turminha? Espero que sim, hein? Depois a gente vai exercitar. Agora, a tia colocou para vocês as centenas exatas e o milhar. Como é que a gente faz para chegar no milhar? Bem, nós temos aí uma placa que representa a centena. Lembra que a tia falou? Quando eu pego 10 barrinhas, junto às 10 barrinhas, eu formo uma placa. Eu troco ela por uma placa, que ela representa a centena. Olha como a gente arruma no quadro de valor. 0 na casa da unidade, o outro 0 na casa da dezena e o número 1 fica na casa da centena para representar que eu tenho uma placa com 100, certo? E aí vem as centenas exatas, ou seja, elas vêm acompanhadas com os dois zeros, 0 na unidade e 0 na dezena. Bem, uma placa representa uma centena, 2 placas representam 2 centenas ou 200 unidades, 3 centenas, 300 unidades, 4 centenas, 400 unidades. E aí vai até chegar em 9 centenas. 900 unidades, certo? Mas, se eu acrescentar mais uma plaquinha junto aí, como é que vai ficar? Deixa de ser centena e olha só, ele passa a ser milhar. Então, 10 centenas é 1000 unidades. E aí, eu vou transformar aquelas 10 plaquinhas que eu fui juntando, olha só no que ela se transforma, num cubo. Isso mesmo. E esse cubo representa o milhar, 1000, ok? Então, 10 centenas é 1000 unidades. Tá bom, turma? Então, as centenas exatas, quando chega em 9 centenas, quando eu acrescento mais uma plaquinha, ele deixa de ser centena e passa a ser milhar, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje de matemática. Já trabalhamos, então, unidade, dezena, agora vimos a centena e o milhar.
finalizamos o nosso assunto de sistema de numeração decimal. Agora vamos só exercitar no livro, nas atividades também que a tia vai mandar para vocês, tá bom, meus amores? Beijinhos e até a nossa próxima aula de matemática.